Aleluia. O momento da oferta. Abra a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 4. Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 4. Diz assim: E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passado tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe as primícias. Fala comigo, as primícias. E da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração a Abel por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: Por que está irado? E porque o teu semblante está caído? Se tu faz bem, não será aceito. E se não fazes bem, o pecado já é à porta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. Só até aqui. A oferta sempre foi algo muito simples, mas ao mesmo tempo complicado. Porque quando Jesus falou algo para alguém, o discípulo, se alguém for ofertar, se tiver um problema com o teu irmão, deixa a oferta e resolva o teu problema. E depois traga a oferta. Por quê? Esse texto que acabei de ler foi duas pessoas ofertar, mas a Bíblia fala que Deus olhou para Abel e para a sua oferta. E para Caim, nem olhou nem para Caim para a oferta. E Deus falou assim: se você ofertou mal, tem a oportunidade de ofertar de novo. Se não ofertou, se não quer ofertar, o pecado já é a porta. Sabe o que você entender? A oferta, ela precisa vir com você. Aleluia, é verdade. Porque a oferta, ela vem do coração de dentro. Amém. Glória a Deus. O que você precisa entender? Se você não ama, eu vou dar para ajudar. Mas se você ama, você não vai deixar de dar. Você vai sempre aleluia, abençoar a obra do Senhor. E Deus quer levantar você, aleluia, para abençoar a obra do Senhor nessa noite, aleluia, cada dia. Porque, aleluia, você precisa entregar o teu tudo. Fala para o teu irmão, entrega o teu tudo. Deus quer você por inteiro, Deus não quer você pela metade. Então seja por inteiro na presença do Senhor. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração e vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Comigo, que não passe de nós. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante e vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. Flui o teu querer. Comigo. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor
nossas vidas. Flui o teu. Não deixa passar de você. Você, aleluia, foi chamado para adorar o nome do Senhor Jesus. Não deixa, aleluia, outra geração, aleluia, adorar, aleluia, sem a tua adorar. Aleluia, deixa de adorar o nome do Senhor nesse momento, porque Deus quer levantar outra geração e quer que você ensine a outra geração. Não deixe passar de nós, porque o teu Espírito, aleluia. Amém? Bom momento da palavra nessa noite, convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 7. Quem vem adorar? Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 7. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, espera um pouquinho. Oh, aleluia. Glorificado o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Todos acharam? Glória. Aleluia. Vê quem não achou do teu lado, ajuda. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Deus é muito bom, Jesus. Jesus da glória. Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Samuel: por quanto tempo lamentará por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, e eu te enviarei a Jessé o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel disse: como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Senhor disse: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer. E tu ungirás para mim aquele que te indicar. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou, e veio a Belém, e os anciões do vilarejo tremeram com a sua chegada, e disse: vês tu pacificamente? Ele disse: pacificamente vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-os e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos, e chamou ao sacrifício. E sucedeu que, quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Toma seu assento, glorifica o nome do Senhor. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Eu queria dar um título para essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração essa tarde, quando eu estava trabalhando: o palco ou a adoração, né? Porque Deus chamou alguém para adorar o nome dele. E a Bíblia fala que já começa no capítulo 16, versículo 1: até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado? Deixa eu falar algo para você. Tem oração que você tem que parar de fazer, porque Deus quer, aleluia, cumprir promessas. Aleluia, Deus quer fazer algo sobre a sua vida, sobre a sua casa, e às vezes você está fazendo uma oração que não deve fazer. Deus está falando: já tem rejeitado. Deus já tem falado: já tem tirado do meu coração, porque para ser, aleluia, rei de Israel já não serve, para governar sobre Israel já não serve. E muitas vezes você está orando, está jejuando, está fazendo algo que Deus está falando assim: não faz, porque quem vai tratar é o Senhor. Logo após, a pastora Manuela estava orando
pela irmã dela. E Deus falou isso algo para ela: para de orar. Porque quando você está orando, você está tirando a intimidade do Senhor com uma pessoa. Porque a pessoa, em vez de ter a sua experiência, você não está ajudando. Às vezes você está ajudando, você está atrapalhando. Porque Deus está falando assim: eu estou rejeitando. Porque a escolha sobre Saul é uma escolha do povo. A escolha do povo é a escolha de palco. A escolha de aparecer. Porque o povo, aleluia, pediu um rei. E Deus falou assim: não, aleluia, não, Samuel. Samuel ficou irado. E como ele ficou irado, aleluia, ele ficou irado. E Deus falou assim: não se ire, Samuel. Porque ele não rejeitou você, ele rejeitaram a mim. E Deus, aleluia, começou a, aleluia, se movimentar, porque o Saul estava governando, mas chegou um ponto que Saul chegou num certo momento que o profeta não chegou. Catou com o teu irmão, respeite a voz profética. Aleluia, Deus. O povo começou a pressionar, porque o inimigo estava à porta. E como o inimigo estava à porta, o povo, aleluia, ficou desesperado, pressionando Saul. E quando pressionou Saul, estava esperando Samuel para poder sacrificar. Saul, por causa da pressão do povo, por causa do que o povo vai dizer, ele pegou o sacrifício e sacrificou diante do altar do Senhor. Por quê? Quem sacrificava era Samuel, o sacerdote. Por isso que muitas coisas, quando as pessoas te pressionam, você tem que esperar. Se você tiver em dois caminhos, se você não sabe para onde ir, ora até Deus responder. Por quê? Não escolhe o melhor caminho, escolhe o caminho de Deus. Não escolhe o caminho pela vista, escolhe o caminho de Deus. Porque muitas vezes Saul estava escolhendo o caminho por vista, mas só que o povo escolheu isso sobre a casa dele. E a Bíblia fala no capítulo 16, que acabamos de ler: porque clamas por ele, porque já tenho rejeitado no meu coração. Porque está clamando por quem não deve ter clamado. Aleluia, porque quem vai tratar agora vai ser Deus. Mas só que Deus está levantando alguém. Meu Deus. Deus está levantando alguém nessa noite, eu não sei quem. Aleluia. Porque Deus está levantando alguém que já está preparado. Aleluia. Tem alguém, aleluia, sendo preparado já está ungido, mas só que não está ungido na frente de todo mundo. Tem alguém que já está fazendo algo para o Senhor. Tem alguém, aleluia, na obediência. Deus já preparou alguém no oculto. Ninguém está vendo, mas Deus já preparou. Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai falar que, peraí, você precisa ir na casa de... Meu Deus do céu, não é na casa de Davi. Na casa do pai de Davi. Aleluia. Porque lá eu tenho estabelecido um rei para mim, que vai governar, que vai fazer a minha vontade. Porque o povo escolheu alguém para fazer a vontade dele. Agora Deus está escolhendo alguém para fazer a vontade dele. Sabe por quê? A gente precisa entender que a gente tem que parar de fazer a nossa vontade, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, o que a gente acha bonitinho. A gente vai começar a selar, tirar da nossa vida a nossa vontade e começar a fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e aleluia. E quando a gente faz a nossa vontade, ela começa sendo boa, mas termina sendo desagradável. Porque com Saul foi a mesma coisa, foi desagradável, porque ele tomou o lugar do sacerdócio. Aí o sacerdócio de Deus que ele tem preparado, tem estabelecido. E como ele fez isso, Deus falou assim: já estou rejeitando há muito tempo. Porque quem não honra a minha presença não vai honrar em lugar nenhum. Quem não faz aleluia, quem não honra aleluia, o sacerdócio da casa do Senhor, não vai honrar em lugar nenhum. E a Bíblia fala: eu preciso, aleluia, já preparei alguém já. Chegou na casa de Davi, desculpa dizer certo. E a Bíblia vai falar: já chegou o cara. Eliabe, forte, estilo Saul. Alto, esse é o rei. Samuel falou: esse é o rei.
Quantas vezes a gente erra a profecia? Aquilo que Deus não falou, porque a gente está vendo pela aparência. Quantas vezes eu e você já erramos? Que a gente olhou pela aparência, opa, fulano e tal tem palavra, fulano e tal aleluia prega, mas só que não tem uma vida com Deus. Fulano e tal profetiza, mas não tem uma vida com Deus. Quer conhecer o crente? Começa a olhar para ele, olhar para a vida dele, como é que ele trata a mãe, o pai, como é que ele trata os seus líderes, como é que ele trata no seu trabalho. Quer conhecer o crente? Ele não começa a ver como é que ele lida no seu dia a dia. Se não respeita a mãe e pai, vai respeitar mais alguém? Vai respeitar bem Deus. Pode cantar bonito, pode pregar bonito, mas se não tem respeito com o próximo, não adianta, não serve para nada, não serve para o reino, não. Eu já conheci algumas pessoas, eu já vi um cantor já. Eu ouvi o cantor, ele uma vez na vigília cantando, nossa, que voz! Que voz! Que voz abençoada! Mas só que jeito errado. Porque ele só foi no lugar para cantar, só foi no lugar para aparecer. E quem brilha não é o homem, quem brilha é Deus. Sabe o que eu reparei? Chegou no culto, sentou, está trazendo uma oportunidade tremenda. Glória a Deus, glória a Deus. Ele quietinho, calado. Eita Jesus! Não estou pedindo para você estar glorificando o Senhor, não. Quietinho, calado, sentado, conversando. Deus de poder. Agora chegou a oportunidade dele. Irmãos, levanta a mão da glória, pula, sapateia. Pegou a mão da irmã, profetizou. Sabe o que fez? A oportunidade foi embora. Porque quem foi a estrela ali, ele está se dizendo que ele é a estrela. Porque tem muita gente que está falando assim, se eu não pregar, não vai acontecer nada. Se eu não estiver lá, não vai acontecer nada. Se eu não orar, não vai acontecer nada. Deixa eu falar, Deus vai fazer com você ou sem você. Jesus falou assim, o meu pai trabalha até agora, eu também. Sabe o que eu entendo? Se você não entrar naquilo que Deus já está fazendo, ele vai fazer com você ou sem você. Você precisa entender isso. Sabe o que aconteceu nesse texto? Aí Samuel começou a olhar, porque Deus começa a tratar primeiro do profeta. Capítulo 3, irmão. Deus começa a tratar primeiro de você. Samuel não olha a aparência. Porque viu o modelo, a gente sabe o que pensa? Deus falou 10 anos atrás e pensa que Deus vai falar a mesma coisa 10 anos atrás, depois. Eu sei que você não entendeu. A Bíblia vai falar que Moisés, o povo estava no deserto, estava com sede, pediu água. A Bíblia fala que Deus falou assim, Moisés, está vendo essa rocha aí? Pega o teu cajado e bate na rocha. A Bíblia fala que ele bateu e a água saiu. E todo mundo bebeu água. Aconteceu a mesma coisa anos depois. Sabe o que aconteceu? Deus falou assim, Moisés, agora você fala com a rocha que vai sair água. Sabe que Moisés falou com a rocha 1 ou 2 vezes, mas quem falou foi o Senhor. Ele falou, mas só que não deu certo. Sabe por quê? A gente pensa, Deus está mudando o quadro da nossa vida, o jeito, mas só que a gente quer fazer do nosso jeito. Deu certo há 10 anos atrás, agora a gente quer ficar certo a mesma coisa. Sabe o que Moisés fez? Pegou o cajado e bateu na rocha, e saiu água. E o milagre aconteceu? Aconteceu, saiu água. Mas só que Deus falou para Moisés, Moisés, você não vai ver a terra prometida. Por quê? Você me mostrou como Deus irado. E eu não sou irado. Irado é você, Moisés.
Aquilo que eu prometi, você não vai alcançar. Por quê? Você está representando mal o povo de Deus. E eu preciso levantar outro. Deixa eu falar algo para você. Se você não fazer o que é certo, aquilo que Deus está mandando, Deus vai levantar outro. E a pior coisa é você estar na casa de Deus, Deus falando contigo, e para de falar com você e falar com outra pessoa. Fala para o teu irmão, Deus quer falar contigo ainda. Agora, se você não quiser, Deus vai levantar outro. Se eu não quiser, Deus vai levantar outro. Samuel, você está olhando agora a aparência, o cara está bonitão. Você está olhando ali, Sodoma e Gomorra, ali está tudo gramadinho, tudo bonitinho. Ali para de olhar, ele está bonito. Para de olhar, ele está tudo belo. Olha para Deus, olha o que Deus está falando e realizando na minha vida e na sua vida. Chega de olhar, olha pelos olhos, olha pelos olhos de Deus, porque Deus vê o coração interior, Ele sonda, aleluia, por dentro e por fora. Passou os sete filhos. Samuel ficou até cansado já. E perguntou, não há mais ninguém? Tem alguém que está olhando a tua presença, tem alguém que está lá no campo, trabalhando. Todos eles estavam trabalhando, mas só que, deixa eu falar uma coisa, Deus só chama quem está trabalhando no ministério dele. Deus não chama ninguém parado. Deus só chama quem está trabalhando. A gente precisa entender isso. Aleluia. Deus chama o último filho aí que está trabalhando. Davi veio e foi ungido no meio dos seus irmãos. Porque Deus está falando, chega de palco, preciso de presença. Deus está falando, chega de pessoa que quer se aparecer, precisa de presença. Alguém que busca a presença. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. A Bíblia fala que ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Sabe o que aconteceu depois da unção? Nada. Porque a unção de Deus é um preparamento para a sua vida em Deus. Sabe o que Davi fez? Continuou fazendo a mesma coisa, porque a unção veio. Mas só que quem vai te guiar vai ser Deus. Fala para o irmão, quem vai te guiar é Deus na sua vida, na sua casa. Quem está pronto para ser levado pelo Espírito Santo? Aleluia. Quem está pronto para ser levado pelo Espírito Santo no deserto? Eita. Um glorificou, amém. Quem está pronto para ir para o deserto? Aleluia. Ser levado pelo Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia fala em Mateus capítulo 4 que o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto. Ué, se é o Espírito Santo de Deus está levando, por que a gente não vai? Acabei de falar, não começa, aleluia, o reino de Deus por vista, mas por fé. Você vive aquilo que você, aleluia, que você acredita. Você não vive aquilo que, aleluia, que está dentro da sua vida. Você acredita que Deus vai fazer o melhor na sua casa e na sua vida. Presta atenção, você, aleluia, está aqui, aleluia, adorando no Senhor, e precisa entender o que Deus está realizando e fazendo é na sua vida, na sua casa, vai acontecer. Vai realizar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder e glória. Mas a Bíblia vai falar que quando Davi começou agora, eu adoro falar essa parte, que o pai de Davi chama assim, vem cá Davi, e a Bíblia fala que Davi colocou os guardas para guardar as ovelhas do pai e foi servir os irmãos. Quem está pronto para servir os irmãos aqui? Quem está pronto mesmo? Aquele irmão da mesa que rejeitou Davi? Eita glória! Aleluia! Porque o pai chamou. Quem vai chamar você vai ser o pai. O teu pai que está no céu, ele vai te chamar. Mas só que é para servir os seus irmãos. Aleluia!
Você não pode, não importa se você gosta ou não gosta, você precisa servir os teus irmãos. Você foi chamado para servir aqueles que precisam, necessitam. Mesmo que eles estão desviados, mesmo que não fora da presença, mas precisa ser servido. Você precisa levar a comida do Pai, você precisa levar a comida do céu sobre a vida daqueles que precisam e necessitam. Glória a Deus, aleluia. Davi chegou lá. Quem está pronto para enfrentar o gigante? Eita, ninguém. Glória a Deus. Não tem problema não. É um ambiente. Quando quem é ungido é guiado pelo Espírito Santo. Nesse capítulo 16, que acabamos de ler, a Bíblia fala que o Espírito de Deus saiu de Saul e se apossou de Davi. O Espírito de Deus saiu de Saul e se apossou de Davi. E Deus mandou um espírito perturbador para Saul. Porque quem não quer obedecer, tem perturbação, tem engano. Não tem problema não. O reino de Deus é para quem quer servir. Quem quer ser servo, quem não quer. Desculpa, eu não posso fazer nada. Porque se chegou a tua vez e você não quer, Deus vai levantar outro. Deus está levantando outra pessoa. E acabei de louvar que não passa de nós no meu espírito, o seu espírito. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Deus quer levantar uma geração que adora a Ele, em espírito e em verdade. Mas só que a gente precisa entender. Davi ele foi levar comida para os seus irmãos. Quando ele chegou diante dos seus irmãos, os irmãos chegou assim: ai meu ungido, oh, glória, aleluia, eita glória. Deu um abraço a Davi. Está fazendo aqui, Davi? Mas só que ele viu o profeta Samuel ungir. Ungir Davi no meio dos seus irmãos. Todo mundo viu. Sabe o que vai acontecer contigo quando você é ungido? A ira vai se levantar contra você. Lutas vão se levantar. Guerras vão ter. Deus poderoso. Mas você precisa entender em todas essas coisas. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus está te levantando para libertar os seus irmãos. Aleluia. Deus está se levantando aqui para libertar aqueles que precisam e necessitam. Muitas vezes a gente não entende. Eu já preguei esse texto, meu Deus do céu. Fala aos irmãos, não. Deixa os irmãos se levantar. Meu Deus. Deixa eles se levantar. Quanto mais se levanta, mais você busca Deus. Não, assim que você não entendeu. Quanto mais ele se levanta, mais você busca Deus. Mais o céu se abre sobre a sua vida. Mais a Deus vai ter gigante na tua frente. Deus está levando ali no exército alguém ungido. E quem é ungido não fala mal. Não pensa mal. Só pensa bem. Só quer o bem. Quem é ungido, aleluia, só olha bem. A visão, aleluia, é do céu. A visão que vem, o pensamento vem do céu. Deus quer entender. Quem é ungido, Deus trabalha, Deus vai agindo, Deus vai levando em lugares para libertar o povo. A Bíblia vai falar que o povo estava 40 dias, 40 noites com medo. Quem não ficou com medo aqui? Uma pessoa só? Amém. Glória a Deus. Está com medo de dormir, fica atemorizado. Imagina se passar uma cobra debaixo da tua cama e ir embora. Você dorme à noite? Quem dorme aqui? Ninguém dorme. Porque fica com medo do povo. Ele viu o gigante, ficou 40 dias, 40 noites atemorizado. A mente não trabalhava, a mente não se movia aqui, nada se movia, ficava parado, com medo do gigante vir, com medo do gigante fazer alguma coisa. A mente aí ficava assim, mas só que chegou alguém ungido. O Senhor está te ungindo nessa noite. Para ir em lugares que está todo mundo com a mente paralisada. Mas Deus está chamando, aleluia, com uma mente curada. Para curar aqueles que precisam e necessitam. Mas só que o povo estava assim, ó, os irmãos chegaram, chegou
Irmão, sai daqui, cara. O que está fazendo aqui? Imagina Davi falou assim, só vim aqui para trazer comida para vocês. Mas só que ele viu o gigante e perguntou, o que está acontecendo aí? Os irmãos rejeitaram, olhou para o outro lado. Você precisa entender que você precisa entender no seu coração. Você tem, se alguém hoje se levantar contra você e falar alguma coisa, vira para o outro lado, pergunta qual é o prêmio, o que está acontecendo aí. Ele falou assim, aí, tem bênção aí. Mas só tem bênção para quem derrubar aquele gigante. Qual é a bênção? Ó, não vai mais pagar imposto. Não, ninguém quer pagar imposto. Todo mundo quer pagar imposto também. Glória a Deus por isso. Vai ser, se você derrubar esse gigante, na sua vida não tem mais imposto. Deus vai, o rei vai abençoar a tua vida. O rei, aleluia, vai dar a filha dele para casar. E a tua família vai ficar isenta de custo. Glória. Davi pegou assim, já recebi minha bênção. Deixa comigo, é eu que vou derrubar esse gigante. Uma coisa que eu aprendo, não conte o teu currículo para qualquer um. Não conte aquilo que você faz para qualquer um. Nem todo mundo vai te ouvir. Nem todo mundo vai compreender. Porque muitas vezes você vai contar teu currículo para alguém e tá querendo se aparecer, irmão. Olha lá, irmão, que está querendo se aparecer. Não conta não. Davi chegou diante de Saul. Quando olhou para a aparência de Davi, baixinho, o que está fazendo aqui? Eu vim derrubar esse gigante aí. Você? Não, vai lá, menino, vai para casa. Não tem condição não. Vai embora. Davi, não, pera aí agora. Deixa eu apresentar o meu currículo. Quando eu estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do meu pai, vi um leão, pegava a ovelha e eu ia atrás do leão. Quem está pronto para trás do leão aqui? Glória a Deus! Aleluia! E pegava a ovelha da boca do leão e tirava. E o leão vinha contra mim e eu matava o leão. Da mesma forma veio o urso. E eu fiz a mesma coisa contra esse filisteu. Deixa eu falar, quando você começar as suas guerras dentro de casa, fala assim, esse filisteu não vai prevalecer na minha casa. Eu sei que você não entendeu. Esse aí que não tem compromisso com Deus, não vai prevalecer na minha casa. Eu sei que você não entendeu. Quem não tem compromisso com Deus não vai prevalecer dentro da casa. Vai cair por terra. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Contra esse filisteu, já caiu por terra. Mas só que vai acontecer algo na sua vida. Alguém vai querer colocar uma roupa em você que não cabe em você. Isso é uma das coisas que acontecem nas nossas vidas. Que a gente quer vestir. Quem já tentou vestir alguém aqui? Tem que botar terra, tem que botar isso. Quem já tentou vestir alguém? Ninguém não? Ah, meu Deus do céu, eu estou sozinho mesmo. Não, tem que andar assim, não, tem que andar com aquilo que Deus te chamou. Aquilo que Deus colocou dentro de você na sua vida, é isso que você deve andar, é isso que você deve fazer, é como você deve agir. Saul com 2 metros e pouco. Davi pequenininho, coloca a minha roupa aí, ele conseguiu me andar. Meu Deus! Quando você coloca a roupa de alguém, deixa eu falar uma coisa. Eu sempre falo no dia a dia, eu queria ser pregador, igual o Marco Feliciano, já falei aqui. Mas não conseguia fazer igual, porque é roupa de outro. Aí é roupa espiritual de outro. É o chamado de outro, não é o meu. Aleluia, não adianta aleluia, pegar o chamado de outro e colocar na sua vida. Seja você. Sabe que Davi se apresentou, ele entendeu que ele era ele mesmo. Não preciso de roupa não. Deixei até colocar. Não consegui andar não. Preciso ser eu. Chamado por Deus. Fala pro teu irmão, é importante você guerrear as guerras. Glória a Deus. Deus Santo. O Espírito de Deus. A gente tem que aprender a lutar nossas guerras.
colocou a roupa, tirou. Quantas vezes já colocamos a roupa dos outros e tiramos? Entendendo que aquilo que o chamado que Deus colocou no nosso coração é aquilo que a gente precisa derrubar o gigante. A Bíblia fala que ele pegou, você conhece, foi com a roupa dele, foi com o chamado dele. É importante você entrar na guerra com o teu chamado. E ele derruba o gigante. E a Bíblia fala que a pedra foi atingida na testa. Por quê? Porque manipulação e controle tem que sair da sua vida. Aleluia. Eu sei que você não entendeu. Manipulação, controle e medo tem que sair da sua vida. E quando o gigante foi acertado na testa, ele caiu. E é importante você aprender uma coisa, uma lição na sua vida. Quando você derruba o gigante, você tem que tirar a cabeça para nunca mais se levantar. Tem muita gente que derruba gigante, mas deixa ele viver. Vai se levanta de novo. Derrubar gigante, tira a cabeça. Arranca a cabeça. Tira a manipulação da tua casa. Tira a manipulação da igreja. Tira a manipulação do teu trabalho. Quando você corta a cabeça, você finta isso aí. Batalha espiritual, guerra espiritual que precisa ser findada. Algumas guerras, muitas vezes a gente não corta a cabeça e continua a mesma coisa, o mesmo processo a vida toda. Não, nessa noite, em nome de Jesus, corta a cabeça do gigante. Pastor, aleluia, é eu que tenho que cortar, não, é você que tem que cortar, porque o gigante é seu. Tem um nível de Deus para você subir. Tem um nível, uma busca de Deus. Aleluia, é um ambiente que Deus quer preparar para mim e para você. Mas só que você precisa entender e discernir que você não vai ficar matando gigante a vida toda, não. Deus de poder e glória. Eu sei que alguns entenderam. Você não vai matar gigante a vida toda, não. O gigante é uma fase. Agora você precisa entender que você vai se levantar outra coisa sobre a sua vida. É inveja. É inveja da sua unção. Eita, papai! É inveja daquilo que Deus colocou na sua vida. Oh, Deus! Mas você não vai lutar contra a inveja. Você vai lutar com aquilo que Deus colocou na sua vida. Você não vai debater com a inveja. Só porque você foi ungido rei que você vai tomar o trono, não. Deixa eu repetir. Só porque você foi ungido rei, não vai tomar o trono. Porque o tempo de Deus, na sua vida, o Senhor vai erguer no tempo certo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Se você for olhar aquilo que Saul construiu, foi só aparência. Mas se você olhar aquilo que Davi construiu, só foi a unção de Deus. Por isso que você tem que entender o palco ou a unção. A unção não tem aparência, mas tem a presença. Deixa eu repetir. A unção, ela não tem aparência, mas tem a presença. Vai começar um levante depois que Davi derruba o gigante. Quem está pronto para isso? Quando você derrubar o gigante, vai ter um levante. Fala para o irmão. Eita, ninguém quer falar. Bem, glória a Deus. Quando você derrubar o gigante, vai ter um levante. A Bíblia vai falar, as canções das mulheres. Saul matou milhares. E Davi, 10 milhares. A Bíblia fala que já entrou a inveja no coração. E Deus falou, e Saul falou assim: o que falta para Davi? Ser rei. Meu Deus. Mas Davi não quer o trono, ele quer Deus. Eu e você precisa entender, não vamos procurar por lugares altos, vamos procurar lugares em Deus. Aleluia, a gente precisa entender isso no nosso coração, a gente precisa buscar algo em Deus, aleluia, para edificar a nossa vida, a nossa casa.
E não é de uma hora para outra, porque Davi já fazia algo há muito tempo. E Deus sabe que você está trabalhando há muito tempo na obra dele, naquilo que ele já tem colocado. Não se preocupe que Deus está edificando um altar, algo no seu coração, na sua vida. Não se preocupe, porque Deus está fazendo uma grande obra na sua casa. Sabe o que é bom? Quando se levanta a crítica. Eita, papai! Eu sei que às vezes a gente não gosta disso. Porque a luta, a crítica te dá combustível para buscar Deus. Verdade. É, Jesus. Sabe por quê? Se não tivesse, você ficaria parado, sem fazer nada. Está tudo bem aqui, está tudo maravilha. Mas Deus sempre está nos provocando. Fala para o teu irmão, Deus está te provocando a subir mais um nível com Ele. Aleluia, Deus está te provocando a subir um nível de revelação com Ele. Fala para o teu irmão, tome cuidado para não matar a tua promessa. Sério. Por isso que a gente precisa sempre ouvir Deus. A Bíblia fala que Abraão pode levar teu filho para um monte que eu vou matar ele, para sacrificar. Abraão chegou um monte. Se ele não ouve a voz de Deus, ele mata o filho dele. Se a gente não ouve a voz de Deus, a gente mata a nossa promessa. Aquele que Deus nos deu. Porque se Deus te deu, Ele quer tirar de você? Se Deus te deu a promessa, Ele quer arrancar de você a promessa que te deu? Não, Ele quer o teu coração, Ele quer você. Aleluia. Abraão, 24 anos, aproximadamente 24 anos, você não construiu um altar para mim, Abraão. Cadê você? Abraão, você está adorando a minha aleluia, Isaac, e você precisa me adorar. Quantas vezes a gente adora a promessa? Quantas vezes eu e você adoramos, estou aqui. Mas já aconteceu com todo mundo, né? Que recebeu uma bênção, glória, que bênção, Deus está dando, mas a gente esquece de buscar. Aconteceu com Abraão, acontece comigo, contigo. Mas ele está falando, volta para mim, volta. Volta para mim. Aleluia. Você está pedindo algo que eu te dei porque você está preso naquilo que eu te dei. Não está preso a mim, não está comigo. Deus quer que você esteja com Ele. Aleluia. Tem um louvor que fala assim: se tu estiveres conosco e se estivermos em ti. Não é falar, Deus está comigo e eu estou com Deus. Deus está comigo. E eu e você? Estamos com Deus de verdade? Aí você pode falar nas palavras, mas a gente precisa falar com a nossa atitude, porque você está construindo um altar a Deus. Aleluia, um altar a Deus, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Aleluia, fecha a porta do teu quarto, começa a orar, comece a adorar no nome do Senhor, porque Ele está aqui nessa noite e quer te abençoar. Aleluia, não, você já é uma bênção. Aleluia, quando você busca Ele, as bênçãos correm atrás de você. Quem está pronto para as bênçãos correr atrás de você? Só correr atrás do abençoador, aleluia. E quem abençoa a sua vida, a sua casa é Deus. Oh, aleluia. Daniel, ele decidiu, eu falei na palavra, firmemente. Quando a gente decide firmemente, Deus vai na frente. Versículo 9, Deus tocou no coração. Algumas traduções da Bíblia fala, Deus tocou, já ajuda o coração do povo, sem Daniel saber. Não tem problema, não tem propósito de Deus, porque você precisa continuar até o final. Tem gente que quer parar no meio do caminho, não para não. Fala com o teu irmão, não pare. Estou contigo na luta. Estou contigo na luta. Aleluia! A gente vai vencer junto. Fala com o teu irmão, o inimigo quer você separado. Mente separada, corpo separado, porque é mais fácil de pegar. Meu Deus. Por isso que você precisa estar junto com a obra do Senhor, buscando, adorando, porque aleluia, é o reino de Deus, aleluia, o reino de Deus é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A Bíblia fala que buscar primeiro o reino e justiça. As demais coisas é Ele que vai consultar.
É Ele que está fazendo, é Ele que está realizando, é Ele que está curando, é Ele que está restaurando. Ah, pastor, meu Deus do céu, não estou aguentando, aguenta mais um pouquinho, que a bênção vai chegar, o milagre vai chegar, a cura vai chegar. O reino de Deus é para quem suporta, aguenta. Porque vai em bênçãos, milagres, restauração a cada dia, a cada ano, a cada mês. Deus vai fazendo, realizando. E até aquele louvor, Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando corrente. Ninguém lembra esse louvor, né? Ele abre a porta para ninguém vai fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar Com muito louvor. oh, aleluia. Com muito louvor. Com muita adoração, muito louvor. Deus sempre foi na frente. Deus sempre foi na frente. Depois tu lê o texto de Daniel, capítulo 8 e 9. Versículo 9. Lendo toda a tradução, uma tradução vai dizer assim: Daniel não sabia que Deus já tinha ido na frente. Eu sei que você não pegou isso. Muitas vezes você não sabe, mas Deus está esperando lá na cova do leão. Você nem sabe. Muita gente, imagina Daniel com a cabeça, meu Deus do céu, quem vai me livrar? Deus já estava lá na cova do leão esperando você. Deus está na cova do leão esperando. Se alguém está tentando te jogar, Deus já te livrou já há muito tempo. Não importa quem se levantou, Deus já te livrou. Deus já foi na frente, Deus já fez a obra, Deus já movimentou, já curou, já batizou, já libertou. Temos que parar de olhar a realidade de agora, mas a realidade é aquilo que Deus já está fazendo lá na frente. A gente já está atrasado, aleluia, a nossa obra está atrasada porque a gente está pensando aqui agora e Deus está pensando lá na frente, na nossa vida, na nossa casa. Entenda isso, não pare de olhar pela parede, comece a olhar pelo coração. Aleluia, começa a ver Deus, aleluia, como Ele é na sua vida e tudo que Ele fez. Aleluia! Deus de poder, santo. Antigamente falava assim,